Gente, boa tarde, obrigada pela recepção calorosa. Estou adorando estar aqui, agradeço a Raquel o convite. Eu escrevi quando a Cris Amorim me chamou para essa coleção do bullying, ela já tinha um tema definido para mim, porque eu fui uma das últimas pessoas a entrar, que ela queria que eu falasse sobre o preconceito racial. E eu aceitei a encomenda, nunca tinha escrito nenhum livro por encomenda, mas eu achei... fiquei um pouco preocupada, porque tinha um prazo também, nunca tinha escrito com prazo. E no que eu desliguei o telefone, assim, me veio a ideia de recuperar uma personagem que eu tinha no meu livro Meninas Inventadas, que tinha sido publicado em 2006, e é um conto chamado Nem Preta Nem Branca, da Janaína. A Janaína é uma menina que é mulata, e assim, no Meninas Inventadas, ela está sofrendo assim, um problema de autoestima, porque ela é filha de professores que dão aula numa escola particular onde ela é bolsista, só que é um colégio onde, por falta de sorte dela, só tem gente branca na sala, e ela não sofre preconceito, ela não sofre bullying, mas ela tem um problema de autoestima. Então ela se acha infeliz por não ser preta nem branca, por não ser gorda nem magra, por não ser adulto nem criança, por não ser rica nem pobre. Ela está naquele problema já há muitos anos e escreve isso num conto no Meninas Inventadas, que é o Nem Preta Nem Branca. Então, quando eu recebi essa encomenda, eu lembrei da Janaína e pensei logo na Janaína mais velha um pouco, porque no Meninas Inventadas ela tem acho que 14 anos ou 15, acabou de fazer 15. E aí eu imaginei ela assim, entrando numa faculdade de jornalismo, já mais, sem aquele problema de autoestima, já com mais segurança, já gostando de exibir o cabelo dela crespo, porque antes do Meninas Inventadas ela cortava bem curtinho para não aparecer, para parecer que ela não tinha cacho e tal. E aí, nesse livro que eu escrevi para a coleção Era Uma Vez o Bullying, a Janaína é estagiária de um jornal. Quando ela está estagiando numa redação, porque ela está iniciando o curso de jornalismo, e quando ela assim, ainda está muito no início, acontece um caso de bullying muito grave na cidade, no Rio, e ela resolve um caso de bullying por preconceito racial, e ela se identifica porque tem uma menina envolvida no caso, que é a mulata, que tem 15 anos, que é a idade que ela tinha quando ela estava na pior fase dela. E ela se envolve, resolve apurar o caso e propõe lá no jornal de fazer uma matéria sobre essa história. Então o livro, na verdade, ele é uma reflexão sobre aquela história que aconteceu e também sobre o próprio sentimento da Janaína. Assim, a minha preocupação também era mostrar que o preconceito racial, assim, muitas vezes a gente acaba... Qualquer tipo de preconceito, né? Às vezes a gente aprende a ter ele e não percebe, né? Então, nesse livro a Janaína tem uma melhor amiga que é branca, e as duas conversando, a Ludmila confessa para ela que quando elas eram pequenas, a Ludmila é branca e loura, e aí ela fala assim: Janaína, eu confesso que quando a gente era pequena eu tinha pena por você ter nascido mulata, porque eu achava que isso devia ser ruim para você. Olha o nível do meu preconceito. Então elas mais velhas estão conversando sobre essa história. A minha inspiração primeira para a personagem da Janaína foi uma amiga minha da faculdade, que ela é mulata, e aí uma vez, e eu nunca tinha me ligado nessa coisa de preconceito racial, assim, não sabia que era uma coisa realmente assim. Na faculdade, quando eu tinha 18, 20 anos, eu não achava que isso era uma coisa que acontecia fora do meu círculo, né? Não achava que os meus amigos sofressem esse tipo de coisa. E uma vez, essa minha amiga fazia jornalismo na UFRJ,
ela tinha um amigo francês, que ela era amicíssima. O cara era ou francês, assim, bem claro, cabelo louro escuro. O cara estava muito afim dela, chamou ela para jantar no Garota da Urca, que era ali perto da onde a gente estudava, né? Que é um restaurante que vai muito casal de namorado, que é super romântico. Mas ela nem queria nada com ele, ela era realmente amiga dele. E estavam jantando, e depois eles continuaram amigos por anos, nunca tiveram nada. Num momento, enquanto eles jantavam, o rapaz foi ao banheiro e uma senhora se aproximou da mesa da minha amiga e falou assim: minha filha, não faça isso, você não precisa, vai estudar. Por quê? Ela interpretou que a minha amiga, por ser mulata, estar jantando com francês, estava se prostituindo. Gente, isso é o cúmulo do preconceito. Mas a mulher, ela falou assim: Ana, ela me explicando, né? Ela era uma das minhas maiores amigas. E ela me explicando, eu não podia reagir de uma forma agressiva, porque a senhora estava sendo super legal comigo, era assim, como se fosse a sua mãe, entendeu? Não tinha como, era uma senhora, gente, sabe? E eu fiquei assim, eu simplesmente fiquei tão chocada que eu não consegui responder, não consegui falar nada. E ela era muito estourada, ela era uma pessoa que eu já briguei com ela, eu sei, que uma pessoa estourada, então ela sabe também que se ela começasse a falar, ia ser um problema. Mas, gente, isso é muito surreal. É uma pessoa com 18, 20 anos, vai jantar com um amigo, aí porque ela é mulata e outra e carioca, o cara é francês, o cara vai ao banheiro, e a mulher faz essa interpretação assim, como se fosse uma coisa super normal. Eu comecei a perceber como a gente tem algumas reações assim, no nosso dia a dia, porque tem preconceitos que todos nós nascemos num ambiente cheio de preconceitos, e a gente tem muitos preconceitos que a gente aprende a ter e que a gente esquece de desconstruir. Então a gente precisa muito refletir sobre aquilo que a gente está sentindo, refletir sobre as coisas que a gente pensa, porque muitas vezes os nossos pensamentos não são aqueles que a gente realmente gostaria de ter ou aqueles que a gente acha certo. Então, no meu livro Dor de Garganta, eu procurei fazer com que a Janaína compartilhasse com o leitor aquela perplexidade dela diante desse fato do preconceito em geral, não só em relação à raça. Tá bom? Obrigada, eu vou passar para a Edna.